Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula eu vou falar um pouquinho mais como funciona o processo de renderização de componente em React, porque é bom saber um pouco como funciona. Você não precisa saber profundamente, mais ou menos para ter uma ideia. Bom, o processo de renderização de um componente ele ocorre em 3 etapas. A etapa do trigger, a etapa do render e a etapa do commit. É bom a gente entender que nem sempre o que é marcado para ser renderizado é de fato renderizado e nem sempre quando algo é renderizado, algo é alterado na tela, porque são 3 etapas diferentes. Trigger é quando o componente é marcado para ser renderizado novamente. O render é quando o React calcula o que deve ser alterado, qual é a diferença entre o que temos agora e o que vamos ter no futuro, e se houver essa diferença, o commit pega essa diferença e altera o DOM. Então, essa imagem aqui está lá na documentação do React, ele faz uma analogia com um restaurante, eu vou fazer a mesma analogia. O trigger é quando algo é marcado para ser atualizado. Então, é quando o garçom pega o pedido, vai lá na cozinha e diz: temos um pedido, faça o pedido. O render é quando o pedido é feito, certo? Algo é feito, porém o pedido ainda não chegou no cliente. No caso, o cliente é o DOM. O pedido ainda não chegou no DOM, o DOM não sabe nada do pedido, o DOM não foi alterado. O commit é quando efetivamente o pedido volta para a mesa e aí, no caso, é quando o DOM é efetivamente alterado. Vamos ver essa ideia no exemplo. O exemplo, igual que a gente tem um componente, vamos para o componente app, aqui eu estou chamando de componente de counter, porque essa é uma imagem antiga, eu estou reaproveitando. Então, componente app tem um contador, o componente app tem um filho. No componente counter, no componente app tem um estado, contador, e quando eu uso a função que vem do useState, esse componente é marcado para ser alterado. Então, essa é a função do trigger, quando eu marco o componente para ser alterado, utilizando a função que vem do useState, ou do useActionState, ou do useReduce. A etapa da renderização é quando o React calcula. Bom, qual vai ser a minha nova árvore de componentes? E aí ele calcula, ele executa tudo, compara com a antiga e vê algo mudou. Ele procura a diferença entre o que está para vir a ser e o que era antes. Se algo mudou, chega na fase do commit, onde a diferença é commitada lá no DOM, onde o DOM é efetivamente alterado. Pergunta: por que tem diferença entre o render e o commit? Por que não é tudo um só? São várias questões. Uma delas, talvez a principal, é que o React não funciona apenas em navegadores. O React também funciona em smartphones, funciona também em executáveis. Então, isso foi... Antigamente era tudo uma coisa só, e aí foi alterado. O render faz parte da biblioteca React, e o commit faz parte apenas da biblioteca do React DOM, se estivermos trabalhando com navegadores. Se estivermos trabalhando com smartphones, o commit vai ser de responsabilidade da biblioteca lá, que vai junto do React Native para smartphone. Isso é outra coisa. Navegadores, então, biblioteca React calcula a diferença, e a biblioteca React DOM, se tiver diferença, aplica essa diferença no DOM. Vamos ver em um exemplo. Estamos aqui no nosso projeto anterior, e aqui eu vou alterar esse contador de set contador para 1. Eu vou fixar o valor 1. E a gente vai ver que nem sempre o trigger vai levar um render, nem sempre o render vai levar um commit. Vamos lá no navegador, vou dar o reload. Muito bem. Primeira renderização, executou o pai, executou o filho. Cliquei em incrementa. O componente foi marcado, houve o trigger, o componente foi marcado para ser renderizado novamente, e ele foi. Note que ele executou o pai, executou o filho, executou toda a árvore, calculou a diferença e chegou no commit porque algo mudou no DOM, que o número que era 0 virou 1. Muito bem, se eu clicar novamente, agora aparece só executou o pai, porque chegou no render, só que o React foi esperto o suficiente para ver, o pai não mudou, nada ia mudar, ele não precisou nem executar o filho. Ele tem essa esperteza. Então, as coisas em React são um pouco intrincadas. Mas chegou no render, que não executou tudo. Não chegou no commit, porque ele não tinha nada para ser atualizado. Tanto é que ele nem chegou, ele nem chegou a executar toda a árvore de componentes. Se eu clicar aqui de novo, se eu clicar várias vezes, não chega nem no render, porque o React é esperto o suficiente para saber que ele não precisa executar novamente, porque essa função não vai mudar nada. Então, nem sempre o trigger leva a um render, nem sempre o render leva a um commit. Nós vimos esses casos. Eu preciso saber isso em detalhes? Não, você não precisa saber isso em detalhes. Você precisa apenas, se você quiser entender como o React funciona,
ter uma ideia de como funciona, ter uma ideia das etapas para saber que eu posso clicar aqui à vontade e não vai executar novamente, então não tem uma quebra de performance. Se você quiser entender mais, você vai ter que tentar entender, buscar entender como o React funciona por baixo dos panos, você vai ter que entender uma coisa chamada React Fibers, processo de reconciliação, etc. Para a gente não é necessário, isso vai além do escopo do nosso curso, e agora a gente vai se voltar a trabalhar como é que a gente interage com o ciclo de vida de um componente através do Hook Use Effect.